relacionamentos conscientes. Como amar sem se perder de si mesmo? Você sente que se doa demais? Você se perde em nome do amor? Ou talvez tenha medo de se entregar por completo no amor? Hoje nós vamos dar início num mergulhar mais profundo que nos desafia no nosso dia a dia, mas também nos transforma, que são os relacionamentos. Vamos falar sobre amor, vínculos, a arte de se relacionar sem deixar de ser a gente mesmo. Com base nos maiores especialistas do mundo em psicanálise e desenvolvimento humano, e é claro, com a nossa expertise de décadas no trabalho como terapeutas, sem contar com nossa experiência pessoal, afinal nós somos seres humanos, somos mulheres e estamos nos relacionando o tempo todo. Relacionamento não é onde você se completa, é onde você aprende a se transbordar. E para você, Elaine, por que nos relacionamos? Como nos relacionamos? Nossa, esse assunto acho que vai dar aqui muitos podcasts, né? Nós vamos só começar hoje, porque, na verdade, né, o outro, ele funciona como um espelho para nós. E a gente sempre fala assim, que cada um dá o que tem, né? E quando a pessoa está falando muitas coisas, é sobre ela, não é sobre você. Mas quantas e quantas vezes a gente pega aquilo como uma verdade para nós? Nós falamos no episódio passado da criança ferida. E como que a gente se relaciona, né? Por que a gente se relaciona como se relaciona? Por causa das nossas feridas mal resolvidas lá atrás. Até a pessoa que a gente atrai tem muito a ver com isso, né? Então, nós podemos falar de relacionamento a dois, mas também amigos, colegas de trabalho, pessoas que vivem em nosso entorno, elas vêm para a nossa vida para nos ajudar a curar as feridas que ainda não curamos. Olha só, quando nós temos consciência, quando nós conseguimos olhar para o nosso interior, para a nossa criança, a gente vai conseguindo ter consciência de que aquele relacionamento está me curando e não me destruindo. Que as pessoas são atores que passam pela nossa vida. E esses atores, eles têm um papel. Às vezes eu estou com muita raiva de uma pessoa, mas o que ela está despertando em mim para eu sentir essa raiva? No relacionamento a dois, então, né? Eu trabalho muito aqui com casais, na individualidade. Eu sou casada há quase 40 anos, então, nesse dia a dia, né? Quanta troca a gente tem, que muitas vezes a gente pode destruir o relacionamento quando não tem consciência de que aquilo é importante para nós. Porque, na verdade, nós estamos procurando no outro aquilo que está faltando em nós. Eu busco no outro aquilo que eu não tenho muitas vezes coragem de olhar dentro de mim, né? Então, eu tenho até um exemplo aqui de um casal que me procurou há um tempo e eles não conseguiam ter filhos, ele é 100% estéril. E aí esse casal ficou durante 12 anos convivendo sem tocar no assunto. Então, eles tiveram esse choque, que nenhum dos dois sabia disso, ambos queriam ter filhos, e não tocaram no assunto mais sobre o que fazer. Passados 12 anos, ela descobre que ele arrumou uma mulher, uma amante. E essa amante, adivinha, era viúva e tinha um filho. E ele estava buscando muito isso que estava faltando no casamento dele. Por que não conversaram? Por que não resolveram? Quantas vezes você vai procurar no outro, fora do relacionamento, aquilo que você precisa melhorar em você? E quantas vezes a gente fica cobrando do outro aquilo que a gente nem está dando, aquilo que a gente precisa dar primeiro para depois cobrar do outro. Então, relacionamento é isso, é espelho. Aquilo que você mais quer que o outro faça para você, será que não é aquilo que você está precisando começar a fazer? O John Gottman, né, que trabalha muito sobre essa relação toda, o Arvili Hendes, que fala: você atrai quem ativa suas feridas para que elas possam ser curadas. Então, eu atraio a pessoa que vai trabalhar em mim aquilo que eu ainda não consegui olhar ou curar dentro de mim.
Existem estilos de apego, né? A gente pode ter um apego com o outro que nos deixa mais seguro, mas isso é sobre nós, não é sobre o outro. Existe um apego que nos deixa mais ansiosos. Também tem aquele apego mais evitativo, cada um na sua. Tem aquele mais bagunçado, desorganizado. A questão é, por que eu estou me relacionando desse jeito com as pessoas? Fica essa pergunta aí por enquanto, para você ir tentando achar esse caminho. Por que eu... Você já percebeu que existe um padrão repetitivo? Ah, eu me sinto rejeitada, eu não me sinto amada, eu não me sinto reconhecida. Por que você se relaciona assim com as pessoas? É porque você atrai esse tipo de pessoa na sua vida e esse tipo de comportamento meio que numa repetição. Acho que essa pergunta é boa, né, Roseli, para ficar ali batendo. Sim, e quando nós colocamos, né, dessa forma que qualquer tipo de relacionamento é um espelho para que nós possamos olhar para dentro, que é o que nós estamos falando, né, todos esses episódios, e nós falamos sobre a criança ferida. O que nos relacionamentos a pessoa está me trazendo para eu olhar, para eu me curar, porque tudo está dentro da gente. John Gottman, ele fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Crítica destrutiva, que é o que tem dentro dos relacionamentos. Normalmente as pessoas não conversam, né? Não tem uma comunicação assertiva, afetiva. Não se troca comunicação, não se troca informação. As pessoas normalmente se agridem. O desprezo. Por que acontece o desprezo? Por que não se, ao invés de desprezar o que o outro está te dizendo, ou você acabar se desprezando de si mesmo, você não começa a ter uma escuta mais ativa, um entendimento do que o outro está querendo dizer para você de verdade. Às vezes a pessoa está falando algo e nós estamos entendendo totalmente diferente daquilo que ela está querendo dizer. É a mesma coisa de quando mandamos mensagem no WhatsApp. Nós mandamos uma mensagem, escrevemos de uma forma e a pessoa que está lendo do outro lado, ela entende aquilo que está dentro dela e não aquilo que eu disse, não aquilo que eu escrevi. E isso acontece muito na comunicação entre as pessoas. E não é só em relacionamentos afetivos. Isso acontece muito dentro das empresas, onde muitas das vezes os gerentes, supervisores querem colocar para os seus colaboradores determinadas informações, só que a forma na qual é falada não é a forma que o outro está recebendo. Muitas das vezes o outro está recebendo aquelas informações como uma crítica. E ele vê como uma crítica destrutiva e não construtiva, algo que poderia estar ali lhe mostrando uma outra forma de desenvolver as atividades. Então, é qualquer tipo de relacionamento. E por que isso acontece? Porque o relacionamento de mim, comigo mesma, está falho. Essa minha comunicação está falha. Se eu não consigo me comunicar comigo mesma, como é que eu vou me comunicar com o outro? Se eu não consigo entender o que eu estou sentindo, como é que eu vou conseguir entender os sentimentos do outro? É aí onde a gente tem, inclusive, os bloqueios, a fuga, o silêncio, que é o que a Elaine acabou de falar. Quando as pessoas deixam de colocar aquilo que ela está sentindo, mas de uma forma clara, né? Só que essa forma clara, o que acontece? As pessoas têm uma certa insegurança de fazer isso. É ser vulnerável para o outro. Eu estou pronta para ser vulnerável para o outro?
para colocar as minhas fraquezas para o outro. Isso é confiança. Isso é confiar no outro, é confiar nesse relacionamento. Eu confio no relacionamento comigo mesma? Eu consigo me olhar no espelho e consigo entender quais são as minhas vulnerabilidades? Aquilo que eu sou vulnerável? Será que eu sei? Se eu não sei comigo, como é que eu vou falar para o outro? E aí nós temos o espaço, o desejo, a individualidade. Como é que eu, num relacionamento, eu posso ter também o meu espaço individual? Que é uma coisa muito importante que nos relacionamentos, de uma forma geral, as pessoas vão falar, como assim? Ele vai ter a vida dele, ela vai ter a vida dela, é aí onde entra os ciúmes, a insegurança, a falta de confiança. Por quê? Porque a pessoa não confia nela mesma, como que ela vai confiar numa outra pessoa? Então, esses ciúmes, essa vulnerabilidade, esse medo, onde que está? Dentro. Se esse dentro for curado, a relação consigo é saudável, é segura e a relação com o outro vai ser também. Como que nós podemos olhar para essas questões? O que você precisa de mim hoje? Quando eu faço essa pergunta para mim, o que eu preciso para mim mesma hoje? Qual é a minha primeira dor neste momento que eu estou precisando curar? Como eu posso te amar melhor sem deixar de me amar também? Se eu não consigo me amar, eu não consigo amar mais ninguém. E isso não é eu ser melhor que ninguém. Isso é a parte mais importante. Se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não me acolho, eu não consigo fazer isso com ninguém. Que foi o que nós vimos da criança interior no episódio passado. Se aquela criança está ferida, como que eu vou trazer um adulto seguro, autoconfiante, por um relacionamento mais expansivo com outras pessoas? Como é que você coloca esse amor sem se perder, Elaine? Isso é muito importante. Acho que tudo que a Roseli está falando tem a ver com maturidade, né? Eu só posso ter um relacionamento maduro quando eu estou amadurecida de dentro para fora. Tudo acontece dentro, né, gente? A gente já falou isso. Tudo começa de dentro para fora. Então, como que eu vou ter um relacionamento saudável sem me perder, né? Quando eu esqueço de mim e olho só para o outro. Quando eu busco no outro a minha realização, as minhas carências, eu quero que o outro supra minhas carências, eu quero que o outro resolva minhas questões internas, eu quero que o outro me reconheça, me dê valor. Então eu fico buscando no outro aquilo que eu não faço comigo. E eu vou me perdendo. Agora, eu queria falar aqui de 3 formas de se relacionar que são importantes a gente olhar um pouquinho. Uma forma de se relacionar, tem pessoas que são muito eu. E eu. E aí a pessoa tem muita dificuldade de olhar para o outro e de olhar para o nós. Tem pessoas que olham muito para o nós, que olham muito para o outro e tem muita dificuldade de olhar para si. Então ela não tem muito esse eu, ela se perde muito no relacionamento com o outro. E tem uma terceira pessoa que é um helicóptero, que não se envolve, né? Esses dias eu atendi uma pessoa, uma senhora de idade, que falou assim, nossa, meu filho mora lá em Minas, ele é muito rico. E ele correu o risco de ser sequestrado. Precisou ficar fora da cidade uns dias, que quase foi sequestrado. Aí ela olhou para mim, ela falou, ai, ainda bem que ninguém sabe que eu sou mãe dele, né? Estou protegida, que é assim. Então, assim, ela não tá com aquele sentimento de medo que o filho
né, tivesse algum problema. Ela estava olhando para ela, para o sentimento dela. Quantas vezes no dia a dia a gente também, um médico, por exemplo, se imagine um médico no centro cirúrgico. Quantos pacientes ele já perdeu ali que morreu, né, numa cirurgia? Se ele for se envolver com cada paciente que morre, ele acaba também ficando sofrendo. Então, ele é um helicóptero, ele sobrevoa. Mas nós temos mães que sobrevoam, pais que sobrevoam, nós temos casais que sobrevoam, que não estão inteiros na relação. Então, o legal é você entender como que eu sou. Eu sou mais eu sou mais nós, eu sou mais helicóptero. Nós precisamos caminhar em estradas separadas. Eu tenho que ter a minha estrada, o outro tem que ter a estrada dele. Porém, existem momentos que precisamos ter o nosso. E que nós vamos construir junto. Porque o relacionamento é uma construção. E esse nós é fundamental para que exista uma construção sem a gente se perder de quem a gente é. Eu não posso comer pizza de calabresa toda vez se eu não gosto de calabresa. Né? Um exemplo bobo, mas o que eu estou fazendo? Eu estou me anulando, estou deixando de pedir aquele sabor que eu gosto em função do outro. Mas eu também não posso pedir sempre o sabor que eu gosto e deixar o outro sempre comendo o que eu quero. Achar esse ponto de equilíbrio é fundamental para a gente não se perder aí nesse relacionamento a dois, né? É importante entender que amor saudável não é os dois se tornarem um só. O amor saudável é cada um ter a sua estrada, porque a gente nasce sozinho e morre sozinho. Então, nós temos que ter a nossa estrada, nossos propósitos, nossa vida, nosso caminho. Então, é muito importante ter uma parceria, ter uma construção, sem que cada um perca o seu espaço. Cada um precisa ter aí o seu espaço. E eu gostaria aqui de fazer 3 perguntinhas para você. Gostaria que você fechasse os olhos um pouquinho, ficasse aí numa posição bem confortável. Respire profundamente, sinta o ar entrando, sinta o ar saindo. Se conecte um pouquinho com o seu coração, porque o coração, como a Roseli falou, ele tem memória, frequência, ele foi o primeiro órgão. Então se conecta com ele, que ali tem tudo o que você precisa. E comece a se olhar um pouquinho. Perceba como é que é você nos seus relacionamentos. Você é vítima, você está sempre cobrando do outro aquilo que nem você está dando, está querendo que o outro preencha coisas que só você pode preencher, está querendo que o outro dê para você coisas que só você pode se dar. Como é você nos relacionamentos? Aquilo que você pede para o outro, você consegue dar? Eu quero ser mais reconhecida, mas você se reconhece? Você reconhece o outro? Eu quero ser mais amada, mas você se ama? Você dá esse amor ao outro? Veja aquilo que seu coração nesse momento está dizendo para você que é mais importante, que é inegociável. E perceba se você tem dado isso. Se você tem dado isso para você em primeiro lugar e para o outro. Qual é o relacionamento que você tem tido hoje com as pessoas? Seja um relacionamento a dois, seja no ambiente de trabalho, na família, com os amigos. Tenta responder aí mentalmente as seguintes perguntas. Eu me sinto livre para ser quem eu sou no relacionamento? Será que eu estou encolhendo para caber ou eu sou livre, eu sou eu mesma nos relacionamentos? Eu sinto que eu posso expressar quem eu sou sem medo do outro? Ou eu estou sempre me encolhendo, não me posiciono porque tenho medo? Eu sou uma pessoa que se expressa sem medo, que me posiciona? Eu estou me encolhendo também ou só encolhendo o outro? Sou controladora, quero dominar tudo, encolho o outro ou me encolho também? Como eu estou nos meus relacionamentos? Quem sou eu em cada relacionamento que eu tenho na vida?
Respira bem profundo. Enquanto você toma contato com essas questões dentro de você, buscando uma expansão da consciência, respire profundamente. Enquanto se sente aberto a olhar para tudo isso, para mudar a sua vida, para começar esse processo de transformação aqui e agora. Vai espreguiçando, esticando, alongando, vai voltando para aqui e agora. Gentilmente vai abrindo os seus olhos aqui e agora. É profundo, né, Rosita? Muito. Eu quero até dar uma complementada numa questão que nessa reflexão me veio à mente aqui. O que eu estou atraindo de relacionamento para mim? Relacionamento amoroso? Como que é meu relacionamento com os filhos, os irmãos, os pais? A forma na qual você se relaciona com cada uma dessas pessoas, aquilo que você quer, né? Aquilo que você deseja que o outro te dê, como a Elaine falou, é aquilo que você está em carência em você mesmo. Então, se o meu relacionamento ou algo que nós ouvimos muito nos atendimentos, eu só tenho um relacionamento podre. Eu tenho o dedo podre para relacionamento. Né? Essa repetição de relacionamentos negativos. Onde que está o ponto que você precisa olhar para esses relacionamentos podres? Isso está relacionado com os seus pais. As meninas olharem para o relacionamento com o pai, os meninos olharem para o relacionamento com a mãe. Olhar os meninos como o pai, como ele via o pai no relacionamento com a mãe. E as meninas olharem as mães no relacionamento que ela tinha com o pai. Todas essas frustrações estão dentro de você. Está dentro de algum cantinho aí que é o momento de olhar. A criança sabe quais são esses pontos que você tem que olhar e se curar. Saber onde você vai encontrar para melhorar esses seus relacionamentos no hoje, no aqui e agora. Até de emprego. Eu ouço muito isso. Nossa, eu não consigo parar em emprego. Porque os relacionamentos, porque a empresa, porque o chefe, porque as pessoas. Então é sempre o outro. Mas onde que está? Dentro de nós. Então essa busca é muito interessante. Refazer essa meditação que a Elaine terminou aqui agora e olhar para essas questões com mais profundidade, porque cada vez que nós vamos fazendo a meditação, nós conseguimos olhar para dentro, um pouco mais para dentro, e encontrando essas dores e refletindo sobre elas. E a gente vai deixar aqui uma sugestão de você escrever uma carta para você mesmo. Porque se permitindo escrever para você aquilo que você sente de você mesmo. Todos os seus pontos positivos, seus pontos negativos. Como é que você se relaciona com você mesmo no seu dia a dia? Como que você se olha? Como que você se gosta? Como que você se permite ser gostada? Coloca para fora. E é para você mesmo. Eu falo que escrever é uma terapia incrível. Se não dá para as pessoas lerem,
Escreve, leia, reflita, rasga, queima, rasga e joga fora. O importante é a sua cura. E essa reflexão, ela é uma reflexão muito profunda, que não vai acabar aqui. Essa questão de relacionamentos, nós temos muitas pessoas para curarmos em nossa vida. Não é uma única vez olhando para isso que a gente consegue fazer as curas necessárias. Né? Se você não assistiu os episódios da mãe, os episódios que fizemos o relacionamento com o pai, da criança interior, eu te aconselho a voltar, assistir e entender por que nós estamos a todo momento indo e voltando. Porque tudo está conectado. Nós somos uma grande conexão. E não é à toa que você está aqui nos ouvindo, tenho certeza disso. Sim. Então eu quero agradecer muito por nos permitir refletir conosco, fazer essa vivência que a Elaine nos proporcionou e entender com mais profundidade os vínculos que você tem com as pessoas e o que de verdade tudo isso é verdadeiro, é consciente, está presente. Ou você não está só refazendo, revivendo questões que você aprendeu com os seus pais. E que agora você pode começar a mudar. Isso. Isso mesmo. Então, nos siga, aí aperta o sininho, divulgue esse vídeo, porque eu tenho certeza que se você já tem todo esse entendimento, você tem ao redor muitas pessoas que estão precisando ouvir e refletir um pouquinho sobre isso. E fica com a gente, né? Porque muita coisa ainda vamos falar sobre isso. Vamos fazer muitas vivências para você conseguir sair desse padrão do pai e da mãe, que muitas vezes seu casamento, seus relacionamentos está sendo a cópia deles. Nós vamos fazer muitos trabalhos aqui, dinâmicas, para ajudar você a ir achando o seu próprio caminho, sair dessa cópia que você vem fazendo, essa repetição de padrão. Às vezes você olha para o seu casamento e vê que está igual aos seus pais, né? Então, muda isso. E ficando com a gente aqui, nós vamos fazer muitas dinâmicas para te ajudar. É sempre um pouquinho por vez, né? Porque nada é milagre, tudo tem que ser passo a passo. Não esquece de divulgar, não esquece de trazer mais gente para estar com a gente aqui, porque isso que nós estamos trazendo aqui é para realmente ajudar as pessoas a irem transformando as suas vidas um pouquinho por dia, um pouquinho por vez, um pouquinho por quinta-feira, nesse nosso almoço terapêutico. Então, volta lá assistir se você não assistiu os anteriores e, olha, tenha certeza, nós temos muito, muito o que trazer para vocês aqui, ansiedade, depressão e muito mais. Então, fica com a gente, vai valer a pena, eu te garanto. É isso mesmo. Um grande beijo e boas reflexões. E espero que esses episódios estejam fazendo com que você, aos poucos, porque eu falo que quanto tempo você demorou, qual a sua idade e tudo que você tem aí de bagagem, não tem como nós transformarmos tudo isso numa única sessão, num único vídeo de 40 minutos. Mas, juntos, tenho certeza que você vai entrar num processo de autoconhecimento incrível. Só esteja presente. E um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo, gente.
a mãe, ela só influencia 90%, né, do que ela fala pra gente. Então, é muito importante a gente olhar e refletir para essa relação que a gente tem com a mãe. E dependendo de como é essa relação, isso vai refletir em todos os lados da sua vida. Segundo o Bert Helling, ele diz que a mãe é a porta de entrada para a vida. E aí, como é que a gente chegou na vida? Eu já falei no outro vídeo, né? Como é que a sua mãe estava? Será que ficou grávida? Descobriu que estava grávida? Como é que foi, né, o primeiro impacto para você? A relação da mãe também define muito essa questão do afeto, do amor e também do merecimento. Então, dependendo de como foi essa relação com a mãe, eu acabo não me sentindo merecedora de muita coisa boa na minha vida. Isso é muito complicado, porque como que eu vou deixar a vida dar certo e fluir se eu não me sinto merecedora, né? A mãe é o primeiro vínculo emocional que a gente teve. Então, dependendo de como foi esse vínculo, ele vai gerar carências, se ele vai gerar a sensação de rejeição, de abandono, você vai acabar replicando isso nos outros relacionamentos também. A sua criança, na verdade, vai ficando ferida. Você vai tendo um reflexo disso na sua segurança interior e também nos relacionamentos que você vai tendo com pessoas, e principalmente no relacionamento a dois e com os filhos, né? Que a gente vai acabar replicando isso. Quem nunca, né, falou, eu não quero fazer igual a minha mãe, quando viu, estava fazendo igualzinho. Então, esse modelo de mãe é muito forte, né, Roselina, na nossa vida. Sim. Tanto que hoje, né, dentro da psicanálise e da constelação familiar, a mãe, ela é a base da nossa vida emocional. A partir dela que a gente começa a ter uma segurança interna mesmo, segurança nossa, a conexão do amor, porque é a partir da mãe que se recebe amor, a partir desse sentimento de mãe, quando a mãe está gestando o filho, é a partir daí que se é entendido o que é amor, que esse amor incondicional, o amor base, né? E isso daí está relacionado também à abundância. Quando a gente fala em fartura, quando falamos inclusive da parte financeira. Por incrível que pareça, a abundância, quando nós falamos em abundância, ela está conectado aí com o receber dinheiro, o ter esse afeto com o dinheiro, que muitas pessoas detestam dinheiro, né? Dinheiro é sujo, e nós vamos falar muito sobre isso mais pra frente nos outros episódios. Mas a abundância está conectada diretamente com a mãe, porque a mãe é que nutre, a mãe é que nos dá essa abundância de vida, de amor, de nutrição. E segundo John Bowlby, ele é o criador da teoria do apego, que é a partir daí que você tem um vínculo mesmo materno nos primeiros anos de vida. A base do desenvolvimento das relações, das pessoas, da conexão, de saúde, de se sentir seguro, acolhido, tudo isso está a partir desses sentimentos que a gente tem com a mãe. E exatamente nesse momento, né, do desenvolvimento embrionário, onde o feto ele começa a receber o carinho, o acolhimento, a presença de alguém que de verdade está acolhendo ele. E todas essas sensações, esses sentimentos, nós trazemos para o nosso dia a dia. E muitas das vezes a gente nem se dá conta disso. Então, é a partir daí, desse desenvolvimento, que a gente tem a resiliência emocional, uma autoconfiança, uma autossegurança. E essa ausência, se existe,
essa ausência de todo esse acolhimento, esses sentimentos, essas emoções, tanto física da mãe como emocional da mãe, isso vai gerar profundas dores emocionais, como a rejeição, a dificuldade de se conectar com as pessoas, de confiar nas pessoas, de poder se doar às pessoas, e onde a gente tem aí uma insegurança afetiva. Quer dizer, será que eu realmente estou sendo amado pela uma outra pessoa? Será que realmente eu tenho essa condição de amor no meu sistema? Isso faz sentido, Elaine? Nossa, total, né? Total, porque eu falo que mãe é tudo, né? Dependendo de como foi esse começo, foi tudo. E eu acho que é super importante a gente perceber que às vezes a gente é igualzinha à mãe, às vezes a gente é muito diferente da mãe, mas muitas vezes a gente é diferente e está absorvendo muitas coisas negativas da mãe. Então tem coisas que você chegou na vida e captou logo de cara. Se a gente olhar assim a população de uma forma geral, né, a gente vai perceber que tem muitos problemas financeiros. E nós podemos dizer que a maioria das pessoas chegou ao mundo e a mãe levou um susto, né? Quantas vezes uma pessoa chegou ao mundo que a mãe estava assim, super pronta, eu quero ficar grávida agora, que bom que eu estou grávida, eu vou tirar de letra, né? Aquela mãe bem resolvida, segura, ideal, que todo mundo gostaria, mas não é assim, né? A gente quando fica grávida, eu mesma esperei 8 anos, né? Eu não consegui ficar grávida, 8 anos para ficar grávida. E mesmo assim, quando eu fiquei grávida, eu tive dúvida, será que eu estou pronta mesmo? Né? Será que agora era a hora certa? Então, assim, mesmo querendo muito, ainda teve conflito. E fora outros conflitos, será que a criança vem perfeita? Será que o parto vai dar certo? Ninguém vai morrer? Então tem todas essas questões que a mãe vai ficando muito insegura e vai passando para o bebê. Fora o relacionamento, como é que ela está com esse pai? Né? Será que ela está com o pai ou não está? Às vezes ela é mãe solteira, às vezes o pai foi embora, teve um abandono, às vezes ele é casado, não pode assumir. Então tem N fatores aí, às vezes o pai morre logo que a mãe está grávida. Tem N fatores que vão indiretamente ou diretamente falando, afetar o desenvolvimento da criança.